Irmãos, a pior coisa do mundo é você viver de informações erradas. A pior coisa do mundo é você ser marionete, fantoche, carro de mão dos outros. O que eu acho interessante hoje na religiosidade, porque o Brasil não é um país religioso não, tá? O Brasil não é um país religioso. Até porque a palavra de Deus diz que a verdadeira religião é acolher, é abraçar os órfãos, as viúvas e os necessitados. As viúvas são as pessoas, as mulheres, as famílias necessitadas. Isso eu fui analisar, nem isso o Brasil é. O Brasil não é um país religioso e muito menos cristão, porque a palavra cristão quer dizer pequenos cristos na terra. Representante de Cristo na terra. Então, a gente vê que o Brasil não é um país religioso, porque os brasileiros detestam ajudar o próximo. Sim, eu sou brasileiro, mas eu posso falar isso. Por quê? Já trabalhei em rua, vendendo na rua, né? Eu sei o que eu estou falando. Então, eu tenho visto que hoje nós temos muitas igrejas, mas não temos visto o efeito do evangelho na vida das pessoas. O Senhor Jesus disse: fazei para os homens aquilo que você quer que os homens façam por você. Jesus disse: o que adianta eu emprestar algo para alguém que pode me pagar o triplo ou o dobro? Fazei sem ter recompensa de receber a paga ou o troco ou de volta. Então Jesus disse que esse é o dever de um cristão. Eu quero dizer aqui para vocês algo que eu tenho visto dentro das igrejas. Eu sou um pastor missionário, gente. Tá? Talvez você pense assim, o pastor vai falar das igrejas e é um pastor. Como assim? Não estou falando de igreja. Eu estou falando do evangelho. Escute bem. O que eu vejo no meio dos crentes e dos evangélicos? Eu não digo no meio dos cristãos, porque isso não é cristão. Eu tenho visto um engano muito grande. Quer ver uma coisa? Os evangélicos, os crentes, criticam os católicos, porque usa o rosário, usa o terço, usa a vela, usa a imagem de escultura. Chamam os católicos de idólatras. Realmente são idólatras, mas o que eu acho interessante é que eles dizem assim, olha o que ele diz: nós usamos a toalhinha, nós usamos o suco da uva, a lâmpada, o sabonete, porque nós cremos. São demagogos, são hipócritas, são mentirosos, um bocado são mentirosos. Eu tenho que falar a verdade. Quer dizer que o católico, quando usa a vela, o terço, quando usa a imagem de escultura, a hóstia, é porque é idólatra, né? Os crentes, os evangélicos, quando usam a toalhinha, o tijolinho, o candelabro, a lâmpada ungida, o sabonete ungido, eles dizem que é porque tem fé. Ou seja, fazem um evangelho para eles. Faz um evangelho para eles. Gente, isso está errado. Isso é um absurdo. Não tem respaldo bíblico isso. Quem falou para você que tem alguma diferença entre a hóstia, o terço, o rosário, a imagem de escultura? Quem falou para você que tem alguma diferença do tijolinho, da toalha ser uma benção, do sabonete, da flor, da a meia ungida, a fronha? Quem falou para você que tem uma diferença? Você sabe qual é o problema? Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: ah, não, eu vou na igreja e não olho o erro do pastor porque eu não estou ali para olhar o erro do pastor. Ah, é?
Então por que você saiu da igreja católica? Naturalmente você viu alguma coisa errada, não viu? Se não pode olhar o erro, por que você olhou? Se não pode olhar o erro, por que você olhou? Por que você saiu da igreja católica então? Se não pode olhar o erro do pastor. Naturalmente você saiu da igreja católica porque você viu algum erro. Por que você saiu do centro de espiritismo? Por que você saiu do centro espírita? Porque naturalmente você viu um erro no pai de santo, na mãe de santo. É ou não é? E por que você disse que não foi para a igreja para olhar para pastor e não vai sair da igreja de lá? Por que você não foi aí para olhar para pastor? Sabe como chama isso? Demagogia, hipocrisia. Pessoa vivendo um engano, gente. Engraçado, né? Que assim como os políticos fizeram um curral eleitoral, muitos pastores, pregadores, missionários fizeram um curral religioso. Onde as pessoas não é ensinada, como ensina lá em Provérbios, beber água da própria cisterna. Onde as pessoas não são ensinadas que o véu foi rasgado e que ela tem acesso diretamente a Deus em nome de Jesus Cristo. As pessoas não estão sendo ensinadas que elas dependem também da oração delas, não apenas de um apóstolo, de um bispo. Que negócio é esse? As pessoas, elas parece que a fé da palavra de Deus não é o suficiente para mudar o estado de vida delas. Parece que tem que usar algum objeto, né, para exercer a fé das pessoas. Que negócio é esse? A Bíblia não é suficiente? Ah não, mas Paulo ele usava os seus aventais. Mentira. Paulo usou. A palavra usou não quer dizer que usava. Usava é quando usa frequentemente. E usou é quando usa uma vez ou duas vezes. Verdade é essa. Porque Paulo não podia ir onde estavam as pessoas e ele estava na escola do tirano. Durante 2 anos para 2 anos e meio, não podia ir na cidade, nem naquele lugar onde existia pessoa. Então, não adianta você ler Bíblia sem texto e sem o contexto. Fazendo um evangelho para você, que os católicos é religioso e vocês usam os objetos porque tem fé. Que negócio é esse? Hoje, muitos pregadores têm feito vocês, muitos, não são todos, muitos, a maioria. Acredito que mais de 90%. Carro de mão, fantoche, marionete. Sabe por que o carro de mão? Porque só anda empurrado pelos outros. Sabe por que marionete? Porque é um boneco o qual o autor ou ator ganha dinheiro em cima da marionete. A marionete é o espetáculo do evento. A marionete é o melhor do evento. Mas ela não ganha nada. Quem ganha é o ator, né? Que coloca sua mão lá dentro do boneco e começa a imitar aquelas marionetes, uns que parecem Raul Seixas, outros Roberto Carlos, Chaves, Pelé, enfim, os artistas famosos. E fantoche também é o boneco do mesmo jeito. Coloca a mão ali, começa a fazer acenações e vai daí por diante. Eu pergunto para você, por que você saiu de onde um dia você esteve? Se não pode olhar para o erro do pastor, do pregador. Que negócio é esse? Que negócio é esse, meus irmãos? Igreja é para congregar. Congregar não é eu chegar ali e ver um pastor falar tudo o que ele quer, não. Congregar é dialogar entre os irmãos. Nas igrejas hoje, ninguém dialoga com ninguém. Só o pastor que fala. Só o pastor que fala. É ou não é? Que negócio é esse? Congregar é onde se reúnem os irmãos. Aliás, Jesus falou no Velho Testamento, por volta de 1 ou 2 vezes, de congregar. E Deus falou no Velho Testamento 1 ou 2 vezes sobre congregar. Jesus pregou mais a salvação, o amor, a graça, amar o próximo. Eu sou a favor da igreja, eu sou a favor da congregação. Mas desde que o pastor não seja o centro das atenções. Fala o que quer.
E o povo não pode falar, não pode se defender, não pode perguntar, porque se perguntar vão aprender. E a Bíblia diz que o justo é liberto pelo conhecimento e pela palavra de Deus. Eu quero dizer para você que o Brasil não é um país religioso e nem um país cristão. Porque a palavra cristão quer dizer pequenos cristos na terra. Porta-voz de Cristo, representante de Cristo na terra. E a palavra religião quer dizer, a verdadeira religião é amar os órfãos, as viúvas e os necessitados. Uma coisa que o brasileiro não faz é amar. Pouquíssimo. Se você já foi vendedor de rua, você tem essa experiência. Se você já frequentou algumas igrejas, você tem essa experiência. Então escute. Quer dizer que eu não posso sair de uma igreja porque o pastor está errado? Existe. Existe pecado inevitável e o pecado inevitável. Qual é o pecado inevitável? É aquele que não conseguimos evitar, que já vem de nós mesmos, nós somos pecadores. Agora tem o pecado inevitável, que é o adultério, prostituição, roubo, avareza, ganância. Esses podemos evitar. A prova está aí, que muitos são gananciosos, avarentos, soberbo e prepotentes. Avarento, soberbo e prepotente. Isso serve para todas as igrejas, gente. Existe a igreja. Temos que congregar, reunir entre irmãos, amar uns aos outros, fazer um pelos outros. Jesus disse, amai uns aos outros como eu vos amei. Fazer um pelos outros, fazer pelos homens aquilo que vocês querem que os homens façam por você. Paulo disse, carregai a carga, o peso, o fardo um dos outros. Jesus disse, vinde a mim todos cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Será que você tem visto isso dentro da igreja? Tem sido aliviado? Escute, eu não estou pregando para você se revoltar contra as igrejas não, gente. E sim, se você está numa denominação que não está servindo para você, que não está te ajudando espiritualmente, materialmente, emocionalmente, socialmente, saia daí. Tem muitas igrejas abençoadas, gente. Tem muitas igrejas abençoadas. Lógico, você não pode querer viver só de ajuda. Mas alguém tem que te dar o peixe enquanto você pesca. E dependa da sua pescaria. Essa é a verdade. É triste, é complicado o que a gente vê. Então eu saí de alguns ministérios grandes, como alguém que me conhece sabe. Porque eu vi que o evangelho da sã doutrina estava sendo desviado. E Paulo disse, ainda que veja um anjo do céu e prega um evangelho que não foi o que Cristo pregou, seja ele anátema. A palavra anátema quer dizer amaldiçoado. Ainda que venha um anjo do céu, por isso que eu não dou crédito para coach, não dou crédito para falação de línguas exageradamente. Até porque a Bíblia não tem respaldo para a falação de língua no culto inteiro. Porque não era assim no passado. Tem que ter um intérprete e com ordem e decência. Essa é a verdade, irmãos. Essa é a verdade. A casa de Deus não pode virar chacota. Não. Tem que ser com ordem e decência. Não adianta as pessoas dizer assim, olha, é isso e aquilo que não funciona. Tinha um pregador aí que dizia assim, crente que não faz barulho tá com erro de fabricação. Então Jesus estava com defeito de fabricação. Os apóstolos estavam com defeito de fabricação, porque eles não eram de sair gritando em praça. Eles pregavam assim, mas não com gritaria para chamar a atenção. O segredo de ser um cristão não é gritar, não é falar em línguas. Uma palavra em português e 10, 14 línguas. Lógico que não. Porque a Bíblia diz que não edifica quem está ouvindo, edifica quem está falando. Se for para as pessoas ouvir falar em línguas o tempo todo, fica em casa. E a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A fé não vem pelo ouvir um hino, uma música, ou apenas simplesmente uma oração. Aliás, eu quero dizer para você que oração não é uma petição.
O Brasil não é um país de oração, o Brasil é um país de petição. Isso mata, isso destrói. Oração não é eu pedir algo para Deus pessoalmente. Oração é eu ter um relacionamento espiritual com Deus. Você nunca viu Jesus orando em público? Porque oração é coisa íntima entre nós e Deus. Era proibido? Não. Mas Jesus orava a sós. Você já viu um casal namorar em público, no meio do povo? Não. Namora a sós, porque é coisa íntima de um casal. A oração é um relacionamento entre nós e Deus. É um relacionamento espiritual entre nós e Deus. Então Jesus orava a sós. E no meio da multidão ele usava o poder da palavra. Tudo que Jesus fez foi pelo poder da palavra. Não foi pelo poder de uma oração. Aliás, a oração até que sim, né? Que a oração não é o pedir nada pessoal. A oração a gente só pede espiritual. É um namoro entre nós e Cristo. Por isso que a Bíblia diz que a igreja é a noiva. Jesus é o noivo. Aí no meio da multidão, Jesus liberava poder da palavra. Por isso que tem muitas pessoas que oram, jejum, sobe monte, desce monte, há 10, 20, 30, 40, 50, 60 anos, e até hoje não obteve o que eles pedem. Porque a Bíblia diz que não é assim. Nós somos libertos pelo poder da palavra e pelo conhecimento. Deus disse, o meu povo sofre, porque lhe falta conhecimento à minha palavra. A sua falta de conhecimento leva você a sofrer. Jejum exagerado, sem conhecimento. A verdade é essa, irmão. A verdade é essa, por isso que as pessoas sofrem. Oração é intimidade com Deus. Petição, você pode pedir sim, mas não se engane com uma oração ou uma petição. Que Deus lhe abençoe. Que Deus te ilumine derramando paz, derramando cura, saúde e prosperidade, tudo de bom. Mas tudo isso dentro da palavra de Deus. Dentro da vontade de Deus. Agora, para finalizar, se você saiu do espiritismo, do catolicismo, da umbanda, da quimbanda, do candomblé, da magia negra, por que você saiu? Porque você viu alguma coisa errada lá, né? Porque você disse que não sai da igreja. Eu não estou na igreja para ver erro do pastor. Cuidado. Abraão, ele ofertou a Deus, mas ficou vigiando para enxotar as aves de rapina, para não comer a sua oferta. Deixa eu falar para você. Para onde está indo seu dízimo? Sua oferta. Cuidado. Aonde você congrega, aonde você oferta, aonde você dizima. Você disse que não vai olhar para o erro do pastor. Você está certo, mas por que você saiu de onde você estava um dia? Deus abençoe.